manhã. Connosco temos a doutora Clara Fonseca. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Ora, ácido úrico, artrite ou vulgarmente conhecida por gota. É a doença que hoje vai merecer a nossa conversa. A nossa conversa vai ser sobre ácido úrico. Sim. As complicações do ácido úrico são, de facto, as mais frequentes. A gota, que é a artrite causada por depósitos e cristais de ácido úrico no dedo grande do pé, mas também pode atingir outras articulações. Mas há mais problemas que o ácido úrico pode causar, nomeadamente doença renal, pedras nos rins e também depósitos ao nível da pele, do nosso corpo, depósitos de ácido úrico. Portanto, preparou um trabalho? Preparei um trabalho com imagens, espero que não impressionem. Vemos aqui esta imagem muito interessante que demonstra que a gota, o problema do ácido úrico é já muito antigo e diz-se tradicionalmente que é uma doença dos homens ricos. E realmente nesta figura que aqui temos, vemos um senhor, um aristocrata com o seu pé bastante dorido por uma crise de artrite. Há um ditado português que diz que a doença é de facto, a gota é uma doença dos homens ricos e que o tratamento é fechar o bico. Porquê? Não consumo. Porque está muito associado a uma alimentação muito rica em proteínas, mariscos, bebidas alcoólicas. Portanto, antigamente, agora já menos, a alta sociedade via-se por realmente aquilo que consumia e porque comia, por comer muito bem, não é? Bem, entre aspas. Claro. Comer Bem em excesso. Vemos aqui esta figura que é a típica gota. Portanto, atinge a articulação do primeiro dedo do pé, fica muito vermelha, habitualmente acontece mais em homens na faixa dos 40 a 50 anos, que vão a uma grande patuscada com os seus amigos, comem muito bem e bebem muito bem e depois de noite acordam com uma dor lancinante no pé, que de facto é descrita como intolerável, portanto uma dor mesmo muito forte. Pode até também dar febre, um mal-estar geral, um calor e uma vermelhidão muito grande neste local que obriga a porem o pé fora, gelo para controlar. Mas isto obriga a ir ao médico e a tomar medicação, porque é uma artrite aguda que só com anti-inflamatórios potentes é que alivia. Sim. Portanto, esta é uma das manifestações e dos problemas do ácido úrico. Mais masculina do que feminina. Mais masculina do que feminina. Aqui vemos, em termos anatómicos, aquilo que se passa. Os ossos do dedo grande do pé que estão ligados por uma articulação que vemos perfeitamente que está cheia de depósitos de ácido úrico. E estes depósitos são cristais, que eu vou depois à frente mostrar uma imagem, que são de facto, vistas ao microscópio, são realmente cristais de ácido úrico. Vai causar uma inflamação e uma dor aguda, portanto é uma situação momentânea. Podemos passar adiante. Doutora, porquê que se acumula exclusivamente no dedo grande do pé? Muito boa pergunta e é uma dúvida que ainda está em mistério, mesmo na medicina. Acredita-se que da natureza. Não se percebe muito bem a preferência da gota por esta articulação. Por um lado, pode ser explicado porque o ácido úrico precipita a temperaturas mais baixas. Portanto, como a extremidade do pé estará a uma temperatura mais baixa do que o nosso corpo, poderá ali ser um sítio preferencial de depósitos. Por outro lado, é uma articulação que também está sempre a ser microtraumatizada com o caminhar, portanto é uma articulação também mais sensível. Mas de facto ainda há muito por explicar. A dúvida que o Jorge põe também é a nossa dúvida. A gota apenas se manifesta nas articulações? A gota manifesta-se nas articulações como forma de artrite. Artrite é articulações. E cá estão os cristais que, se formos picar com uma agulha e tirar um líquido daquela articulação, vemos ao microscópio estes cristais de ácido úrico. Podemos ver a seguir, e agora continuando na pergunta da Sónia, que há outras articulações afetadas, por exemplo aqui a mão, neste caso, e depois de seguida vemos os depósitos de ácido úrico. Meu Deus! Vêm, estes chamam-se os tofos. Estes não são dolorosos, curiosamente.
isto já não é uma artrite, isto são depósitos ao longo do corpo que estão nas mãos, nos cotovelos, nos braços, nos joelhos, estão debaixo da pele e chamamos os tofos de ácido úrico. Não são dolorosos, mas têm este aspecto realmente que impressiona um pouco. Podemos ver mais imagens nas orelhas também. Lá está uma zona mais fria e uma extremidade que também leva à precipitação do ácido úrico. Mais, por favor, outra imagem. Nunca tinha ouvido falar em ácido úrico na orelha. E outros depósitos, lá está. Todos estes nódulos que estão aqui, que vê... Por baixo do joelho? Exatamente. São tofos gotosos. Mas não são a gota artrite. São situações crónicas. São acumulações de ácido úrico que não provocam dor, não é? E que não provocam dor e que ficam. Outra situação é o ácido úrico a nível dos rins, que provoca pedras nos rins, os cálculos renais de ácido úrico. Nesta imagem vemos o aparelho urinário, os rins em cima, onde se formam as pedras. E estas pedras podem ser de ácido úrico. Há pedras de muitos componentes e muitas dimensões. Vemos até uma próxima imagem também, que é impressionante. Não está. Que tinha precisamente as pedras, uma imagem de várias pedras de diferentes tamanhos. E que também provocará dores lancinantes. E que provoca cólica renal e pode provocar também o ácido úrico nos rins. Cá está esta imagem que eu dizia. Vejam como lá... Isto dentro do nosso corpo, não é? Dentro do nosso aparelho urinário. Estávamos a falar de que realmente Jorge perguntou-me. Aquilo que lhe perguntei foi se isto era mesmo dentro do nosso corpo, e é efetivamente. E que também provoca dores lancinantes, tal e qual. A cólica renal provocada por pedra nos rins. Mas também há insuficiência renal crónica, que é outro problema que não tem a ver com as pedras, mas tem a ver com o depósito dentro do próprio parênquima renal do ácido úrico e que ao longo do tempo pode provocar insuficiência renal. Tenho alguns amigos que já passaram por este desespero. É verdade. Dizem que nunca tiveram uma dor tão grande. Forte. Dizem sempre que é a dor de parto. É o que as mulheres dizem, os homens só sentem dores fortes, a cólica renal é equiparada muito à dor do parto. Alimentos a evitar, porque realmente as crises de ácido úrico, que são aquelas dolorosas, temos que pedir às pessoas e indicar aos doentes para evitar alimentos ricos em ácido úrico. Os alimentos ricos em ácido úrico são as carnes, são os produtos animais. Claro que as carnes vermelhas são piores, a carne de porco, os enchidos, as vísceras, moelas, miudezas, fígado, mariscos, peixes pequenos, o salmão, a cavalo, o bacalhau, ovas, caviar, lá está. Mais um motivo para não comer bacalhau, Sónia. É mesmo para evitar o ácido úrico. Depois também, para além das carnes e dos produtos animais, há vegetais que também que devem ser evitados para quem sofre deste problema, que são o feijão, o grão, as lentilhas e ervilhas, os espinafres, os espargos, a couve-flor e os cogumelos. Portanto, são alimentos... Portanto, ficam a pão e água. São muitos alimentos. É quase, porque numa crise aguda de gota, e ninguém quer voltar a tê-la, muitos doentes que sofrem dizem que nunca mais querem tornar a ter aquela situação, mas nesse momento temos mesmo que cortar completamente a carga proteica e fazer as proteínas só a partir dos ovos e laticínios, frutas frescas, legumes frescos, evitando aqueles que já falei, portanto fazer uma dieta, lá está, fechar o bico, como diz o nosso povo. Portanto, ficam aqui algumas informações daquilo que deve ser evitado. Tenho uma outra dúvida, doutora Clara. É um problema hereditário ou só decorre realmente daquilo que comemos? É também hereditário. É também ou pode ser? Pode ser. E há uma carga genética para as pessoas terem tendência a engordar, portanto, a serem obesas, hipertensas, diabéticas, portanto, toda essa carga genética também se manifesta com o ácido úrico. Nós não tratamos o ácido úrico das análises elevadas. Ao contrário do colesterol, que quando temos nas análises aumentado, devemos realmente tratar intensivamente, porque sabemos que é um fator de risco para a doença cardíaca, o ácido úrico não é tão claramente um fator de risco cardíaco. O que está muito associado aos outros fatores de risco, porque as pessoas alimentam-se erradamente e as pessoas obesas é que têm ácido úrico aumentado. Com exceções, obviamente, não é? Portanto, os alimentos que são permitidos no caso de uma crise acentuada de ácido úrico serão as frutas frescas, os sumos,
Exatamente. Mesmo as ácidas. Isto está aqui porque é curioso, muitas pessoas pensam que o ácido úrico, como tem é que ver com as frutas ácidas frutas. têm ácido úrico e não é verdade. Portanto, está ali precisamente para tirar esse mito. Frutos secos, os laticínios. Aí temos as proteínas que não vão. Os laticínios todos, aliás, o queijo, os iogurtes e o leite é que poderão ser o fornecimento de proteínas numa dieta sem carnes, não é? Os ovos, os legumes, exceto os que já tínhamos dito há pouco, falamos, espinafres, cogumelos, espargos e couve-flor. E depois há uma coisa muito, muito importante que é o álcool. As bebidas alcoólicas ajudam a precipitar este ácido úrico. E a cerveja, mesmo a cerveja sem álcool, provoca um aumento do ácido úrico, provoca também aquelas crises. Mesmo a cerveja sem álcool, porque é muito rica em purinas. E isto é que vai fazer as crises de gota. Portanto, numa crise aguda, que muitas vezes é disputada por realmente um consumo de bebidas alcoólicas em excesso, deve-se cortar completamente a ingestão de álcool e a cerveja, mesmo sem álcool. Posso fazer uma pergunta assim? Claro que sim. Em nome de muita gente, eu quando bebo 2 garrafinhas de vinho branco ou champanhe, no outro dia de manhã, realmente, eu quero pôr o pé no chão, não posso. É uma dor horrível. Ninguém pode tocar. Eu pergunto, há algum produto que se possa pôr dentro do vinho para isso não acontecer? Que é para não deixares de beber, não é? Uma medida preventiva. Eu não conheço, eu não posso ajudá-lo. Eu conheço produtos que pode tomar, medicamentos pode tomar, e muitos doentes já sabem, vou fazer uma patuscada, eu vou tomar já de antemão o medicamento que a doutora me deu para não ter uma crise. Mas o melhor é evitar esses consumos excessivos. Isso quer dizer que há altos índices de ácido úrico já no nosso corpo, não é? Não, fizeste muito bem em questionar. Isso acontece para mim. Está a ver? Um caso prático. Não fizeste outra coisa que não fosse ouvir a conversa. Até já, Kim. Muito obrigado. Esta é uma doença que vai perseguir o Kim e todos aqueles que têm altos índices de ácido úrico. Exatamente. Depende, porque ter altos índices de ácido úrico nas análises não quer dizer que venha a sofrer de gota. Isso também é curioso. Não sabemos porque é que algumas pessoas a desenvolvem e outras não, apesar de níveis elevados. Agora, quem tem já a história de crises de gota, é certo que vai ter recorrências se não tiver cuidado e não alterar o seu comportamento. A medicação é sempre a mesma ou depende também dos níveis de ácido úrico que Depende dos níveis de ácido úrico. Só medicamos os casos de risco de gota, portanto, não medicamos ácido úrico elevado nas análises. Isso era uma coisa que antigamente se fazia, mas que atualmente está alterada. Portanto, só nos doentes que têm TOFs, que têm cálculos nos rins, que têm gota, é que fazemos medicação. Ou então naqueles de alto risco de doença renal, como os diabéticos e os doentes hipertensos, e que apresentam valores realmente elevados nas análises. Na população geral, com ácido úrico aumentado, as medidas são estas: cuidados alimentares, evitar os excessos, que o ácido úrico vai baixar. Doutora Clara Fonseca, muito obrigado por ter estado aqui connosco.